Boa noite a todos. Tudo bem? Sempre com muito prazer e muita alegria que a gente retorna a essa casa. E quando a gente recebe o convite do nosso amigo Márcio, é que a gente enche de alegria, que a gente já pensa logo no coração que ele vai ter lá na saída, né, Márcio? É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar nessa casa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Lembrando sempre, gente, que o que a gente fala aqui, o primeiro que precisa escutar sou eu. Então, quando a gente traz um tema, a necessidade de compreensão desse tema é mais minha, possivelmente, do que suas. E as provas agora estão vindo assim, Márcio. A gente trabalha um tema, na mesma hora a chefia manda alguma coisa. Você vai falar de perdão? Então, manda alguma coisa para a gente ver se está perdoando. E hoje a gente vai trazer aqui amar ao próximo como a ti mesmo. Acho que vale muito a pena a reflexão. Vou deixar o Selma, por favor, Selma, fazer as suas palavras. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês, gente? Muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É muito gostoso, né, compartilhar, como já falei. Durante 2 anos eu morei aqui em Rio das Ostras e tive o prazer de frequentar esta casa aqui, e foi muito bom para mim. Até que voltei para Macaé e voltei para o Vicente de Paulo. Então, saudações vicentinas para todos vocês, tá bom? É muito bom estar aqui outra vez. Então, gente, quando a gente amar ao próximo como a ti mesmo, isso já nos remete diretamente ao Cristo. E essa passagem a gente vai encontrar Jesus com alguns dos discípulos rodeados dos fariseus, e nós vamos encontrar em Mateus 22, de 34 a 40, quando um doutor da lei fariseu se aproxima dele e questiona ele sobre as leis mosaicas que imperavam, o que ele achava, e se ele veio ali para, com aqueles ensinamentos, destruir a lei. E o Cristo responde, de forma alguma. Não venho destruir a lei, muito antes, pelo contrário, eu venho fazer cumpri-la. E o doutor da lei, não satisfeito com aquela resposta, diz para ele, então quais são os seus mandamentos? Ele, o primeiro mandamento, amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração e todo o teu espírito. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus complementa dizendo, nisto estão todos os profetas e todas as leis. E quando Cristo diz isso, porque quando a gente, e eu vou falar por mim, quando eu ouvi isso, mas a primeira vez, eu falei, gente, isso é muito fácil. Amar ao próximo, só vou fazer para ele o que eu quero para mim. Mas eu não sabia que eu era tão egoísta. Eu não sabia que eu queria tanto as coisas primeiro para mim, para depois poder pensar no outro. E é esse convite que eu estou fazendo a mim agora, e é esse convite que eu vou trazer a cada um de vocês. Tentar desenvolver esse sentimento. Esse sentimento, ele precisa ser criado, ele precisa ser trabalhado, porque quando nós nos amarmos mutuamente, esse amor fraterno que o Cristo nos convida, provavelmente já não estaremos no mundo de prova e expiação, muito provavelmente já estaremos no mundo após o mundo regenerado, porque ainda precisamos conviver com as nossas dificuldades, com tudo aquilo que a gente trouxe dessa e de vidas passadas, porque o progresso ele não se dá da noite para o dia, ele é gradual e é lento, mas necessário começar essa transformação. E para começar isso, a gente vai pedir a Selma para trazer uma fala da parábola. Selma, por favor. Então, gente, vocês imaginam que é difícil? Ou vocês acham que é fácil para um casal falar de amar ao próximo como a si mesmo? O que vocês acham? Difícil, né? Porque eu acho que o lar é uma oficina, é uma escola, não é? E se a gente não pratica no lar, onde mais, né? Essa é a maior prova, no lar. E a gente conseguir falar de amar o próximo como a si mesmo, no casamento, na relação com os filhos, é muito difícil.
Mas a gente trouxe aqui para iniciar esse trabalho, além dessa introdução que o Evandro fez, a parábola do mau servo. Vocês conhecem a parábola do mau servo? Assim, pelo nome, às vezes a gente não identifica bem, né? Essa parábola está em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 34. Gente, é um exemplo assim, muito marcante. Jesus, ele sempre trazia, deixou muitos exemplos, e todos eles muito marcantes. Tudo que ele trouxe faz sentido e é atualizado, é sempre atual, né? Nunca ultrapassado. Então, essa parábola é o seguinte: havia um reino, né? E o rei estava tomando conta aos seus súditos. Hoje a gente tem, na prefeitura, a gente tem os impostos, né, municipais, tem lá o IPTU, e outros, né, territorial, e outros impostos, como no país também, nós temos o imposto de renda e tantos outros, e assim vai, Estado, prefeitura e a federação. Nós temos os impostos, boletos, vamos pagando hoje, então, com a maior facilidade, né? Mas antes, os servos, eles prestavam contas diretamente ao rei, né? Com parte da sua produção, pagavam mesmo em dinheiro o que deviam pela ocupação daquele território ali, daquele reino. Então, aquele rei, ele estava tomando conta dos seus servos, né? Recebendo o que eles deviam. E nessa prestação de contas, havia, então, um irmão ali, um trabalhador, um proprietário de terra ali naquele reino, que devia 10.000 talentos. Eu sempre esqueço a moeda, eu só lembro de dólar. A gente gosta de dólar, né? Mas naquela época eram talentos. Então, 10.000 talentos. Nossa, era um dinheiro importante. E o rapaz lá, o proprietário, não tinha recurso para quitar. Imagina, gente, eu vou lá sentar vou ter que ajoelhar aos pés do rei lá para pedir a misericórdia, eu não tenho como pagar. E a lei dizia que se aquela pessoa não pudesse pagar, ela seria presa e todos os seus bens poderiam ser vendidos para quitarem sua dívida. A coisa era muito pesada, né? Então, a decisão foi o seguinte: ele preso, inclusive a esposa e os filhos seriam vendidos como escravos. Tipo assim, a lei era muito rigorosa. A gente reclama hoje, mas a coisa já foi um pouco pior, né? E ele entrou em desespero, pediu misericórdia, pediu prazo, e o rei se compadeceu tanto com a sua situação que o perdoou. Decidiu não cobrar. Viu que ele realmente não teria condição, perdoou a dívida. Que ótimo, né? Só que quando ele saiu dali, e ele saiu da presença do rei e passou por seus colegas que estavam na fila ali para aquela prestação de contas, eu estou imaginando isso, né? Acho que eu tenho essa licença para tentar imaginar o que aconteceu, né? E aí, ele passou por um dos seus devedores. Ele era credor de um rapaz que estava ali por perto. E ele, então, foi em cima do rapaz para cobrar a dívida. Acho que ele não entendeu bem o benefício que ele recebeu. E ele foi cobrar uma dívida. E o rapaz, da mesma maneira que ele tinha pedido perdão ao rei, o rapaz pediu a ele, mas pediu prazo. Poxa, espera um pouco, eu vou tentar te pagar, eu vou te pagar, né? Você me dá um prazo. E ele simplesmente não concedeu esse perdão, ou esse prazo, essa moratória. Ele fez cumprir a lei e exigiu que o rapaz fosse preso, fazendo completamente diferente daquilo que ele tinha recebido. Quer dizer, aquele exemplo que ele vivenciou, o benefício que ele recebeu do rei, ele foi incapaz, de uma escala muito menor, dedicar aquele rapaz. Só que as pessoas que estavam ao redor se revoltaram com aquilo que assistiram. Falaram, poxa, como pode? E foram ao rei. E o rei, então, indignado com o que estava ouvindo, né, voltou atrás naquele perdão, cobrou o que ele devia e da maneira como deveria ser. E aí a gente pode falar um pouco sobre isso, né, Evandro?
sobre o que a gente, por que a gente quer o benefício para a gente, muitas vezes, mas a gente não concede esse benefício ao próximo. Será que isso não acontece um pouco com a gente? Vou deixar a Evandro fazer essa reflexão. E a gente para pensar como somos egoístas, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. E a gente se olha no espelho e não se enxerga como realmente nós somos. A gente olha para o próximo e a gente vê todas as dificuldades que ele possui, mas as nossas próprias dificuldades a gente não percebe. A gente é muito caridoso com a gente, essa é a grande verdade. Nós vamos encontrar uma fala de Kardec, no capítulo 11, onde ele diz assim: quando os homens as tomarem como regra de sua conduta e como base de instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência. Porque quando eu passar a fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo, eu estou cumprindo a maior das expressões da caridade em relação ao próximo. Porque é necessário olhar para o outro que caminha ao meu lado e saber que ele tem as mesmas dificuldades, que ele tem as mesmas necessidades que eu. Porque eu tenho minhas dores, mas o outro também as tem. Cada um de nós aqui, e se nós olharmos para todos, e a gente pode fazer esse pensamento, todos nós temos um pequeno drama na nossa vida. Todos nós temos uma dificuldade, uns no campo financeiro, outros no campo afetivo, outros no trabalho, em diversas situações. A dor do outro é a dor dele. E ele sente assim como eu sinto a minha. Eu costumo dizer que Selma tem uma tosse muito violenta. Lá eu olho para você, mas é só uma tosse. Mas se a minha cutícula sair um pouquinho aqui, eu corta pelo amor de Deus, porque está doendo muito, porque é a minha dor. E a minha dor, ela é importante para mim e eu preciso vivê-la. Mas o outro também sente dor. A gente vai encontrar no Fonte Viva, no capítulo 126, Ajudemos Sempre, pergunta de Paulo: quem é o meu próximo? E Emmanuel responde: o próximo é aquele que estiver mais próximo de você no momento da dor. Porque muitas vezes a gente acha que auxiliar o próximo é auxiliar alguém da família, é auxiliar algum companheiro de trabalho. O próximo que eu preciso estender as minhas mãos é aquele que está em dificuldade no exato momento que eu estou passando. E eu lembro aqui da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é aquele homem que conta a história narrada pelo Cristo, que um homem descia e é assaltado, ele apanha, passa o levita, passa um doutor da lei e passa um samaritano, que na época, naquele período, não era uma pessoa benquista aos hebreus pela diferença religiosa. E é o samaritano quem toma atitude. É ele que pega aquele homem, põe no cavalo, leva a um local, pede alguém para cuidar, dê a ele de comer, dê a ele remédio, dê a ele dormida, está aqui pago. E se faltar alguma coisa, pode colocar na minha conta que quando eu retornar, eu faço o pagamento. Essa é a atitude que a gente precisa ter. Ele não olhou cor, ele não olhou raça, ele não olhou credo, ele não se preocupou quem era aquele ser. Ele não fez análise, ele não ajuizou quem poderia ser aquele homem. Ele simplesmente agiu. E pasmem, ele não acompanhava o Cristo, porque ele era samaritano. Mas ele agiu de acordo com os ensinamentos de Jesus. Céu. Então, eu quero compartilhar com vocês um pensamento, uma reflexão com relação ao amor. A gente tem um amor como o sentimento, vamos dizer assim,
o suprassumo, né? É o sentimento mais sublime. Só que ele não brota assim de uma hora para outra. O amor é uma construção. Então, se a gente for lá na obra Consolador, o Emmanuel ele vai falar exatamente isso, que esse amor é uma construção. A pergunta 322 do livro Consolador, a pergunta que se faz a Emmanuel é a seguinte: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? E aí Emmanuel vai responder: sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Então, ele vai dizer, desde as manifestações humildes dos reinos inferiores, né? Porque eu não sei se todos aqui são espíritas ou já estão estudando há algum tempo a doutrina, né? Mas a gente, na doutrina, o que nós cremos, o que nós sabemos pela informação dos espíritos, e muitos até por mesmo terem memórias, né? No caso de conhecimentos, né? Através da mediunidade, é que nós viemos evoluindo, né? Desde o mais ínfimo grão de areia, do mais pequeno verme, até o arcanjo. Então, o amor ele está se desenvolvendo aí. Então, a fala de Emmanuel é que o amor ele não surge, hoje eu amo, eu cheguei ao reino hominal, eu hoje pertenço aos Homo sapiens sapiens, né? Isso? E então eu amo. Não, o amor, ele existe nas mais diversas gradações. E aí a gente vai do instinto às sensações até as emoções. Só que não tem como dissociar. Tudo isso está em nós. Não é porque eu estou hoje neste reino, pertencendo aqui, já tendo um raciocínio, já tendo uma forma de me equilibrar melhor, que eu deixei de ter meus instintos, não. E o instinto faz parte dessa evolução. Então, todo o tempo eu estou tendo o instinto, eu estou tendo sensações. Nós vamos lembrar que nós, na carne, nós temos os 5 sentidos. Todos eles são sensações. Nós estamos aqui com eles, mas nós também estamos com as emoções, né? Então, essa evolução, nós vamos trazer tudo isso sob a razão. Hoje, com a nossa evolução, nós conseguimos usar todo esse nosso cabedal de conhecimento, de evolução, com a razão. E o amor faz parte desse desenvolvimento. E nós conseguimos amar. Quem sou eu para amar? Nós já podemos amar. Nós amamos. Nós amamos dentro das nossas possibilidades, né? O amor que mais se aproxima ao amor de Deus é o amor de mãe. A mãe zelosa, ela tem a sensação... E muitas vezes ela se acha no dever de dar a própria vida em amor ao filho. Amar é uma decisão. Assim, a gente vai estar tratando isso aqui, mas esse desejo de amar ao próximo, esse desejo de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim, é decisão íntima, é construção. Porque a gente vai precisar abrir mão de nós mesmos. E não é fácil. Porque o Cristo, quando diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a primeira coisa que ele está pensando é que nós nos amamos, e nós nos amamos mesmo. Alguns até parecem não se amar, por algumas atitudes que tem para com ele. Mas o Cristo quer que a gente, além de se amar, dissemine isso ao outro. A gente vai encontrar no Fonte Viva, na passagem 159, na presença do amor, uma fala de Emmanuel que diz assim: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender.
E quem compreende sabe livrar os ouvidos e os olhos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar em vez de acusar ou de servir. Porque nós somos assim, gente. Alguém vem até a gente para poder pedir qualquer tipo de ajuda, não financeira, material, porque ajuda material, a gente dá o que tem, mas a gente não dá o que possui. Porque a única coisa que nós possuímos é o nosso instante atual, é os nossos sentimentos construídos, é aquele tesouro construído para o céu. Mas alguém chega e fala: Márcio, estou passando por uma situação assim, estou com dificuldade no meu casamento. Mas meu filho, mas essa mulher está fazendo isso com você, larga dela, pô. Acho que a melhor situação é largar. A gente nem termina de ouvir a frase. A gente não tem paciência e não tem tempo, muitas vezes, de ouvir o companheiro. Ele, muitas vezes, ele só precisa de um abraço. Ele não quer dinheiro, ele não quer nada, ele quer um abraço, ele quer sentar e ser escutado. E aí vai muito para os homens, porque mulher tem um tal de cabeleireiro ali, que ali eles conversam bastante, sabe, Márcio? Mas nós homens, nós temos mais dificuldade de contar as nossas dores. Mas quando a gente se sente à vontade com alguém, que a gente vai se aproximar de alguém, já tem logo um dedo em risco, nos apontando o caminho, sem nem conhecer a nossa história. A gente precisa ter a tranquilidade para escutar. A pessoa quer falar. Ela não está pedindo um conselho. Você, eu, nós não temos condição de transformar ninguém. Essa transformação é íntima, é pessoal e é intransferível. Cada um de nós, no seu caminhar, e cada um de nós buscando evoluir de acordo com as nossas possibilidades. E a possibilidade que mais nos eleva e mais nos aproxima de Deus é o amor. Fundamentalmente, o amor ao próximo. Olhar para o próximo como gostaríamos que olhassem para nós. Céu. Então, gente, uma coisa que não estava na programação, mas eu queria compartilhar com você. Eu estou cheia de coisa para falar, mas a gente tem um prazo, tem que dar o tempo do outro, né? Faz parte do amar ao próximo. Então, sexta-feira, lá no Vicente de Paulo, que é a nossa casa, nós tivemos uma palestra, que é o mês do Jovem Espírita, novembro, né? E aí, acho que o dia do Jovem Espírita é dia 13, então a gente faz o mês do Jovem Espírita. Como a nossa mocidade, graças a Deus, voltou a ficar bem ativa, então os jovens que escolheram todos os temas das palestras, são 4 sextas nesse novembro, né? Mas estão lá. Se vocês entrarem nas nossas redes sociais, elas estão lá divulgadas, bonitinho. Essa sexta-feira, a gente trouxe, como é que é o nome dele? Matheus? Não. Matheus, é um palestrante do Rio de Janeiro, aquele rapaz moderno, professor, super descolado. Conseguimos, através do Fábio Leite, que é nosso trabalhador, que trabalha com música também, música espírita, e ele tem contato com casas no Rio, conseguiu trazer o Matheus para a gente, foi maravilhoso. E o tema, gente, olha, pegou fogo. Foi sexualidade, os jovens queriam saber de sexualidade, de aborto, de preconceito, todas essas várias coisas. Eu não li isso, não estava aqui na nossa programação. Mas o que é importante? Ele trouxe de forma muito assim clara o que se diz sobre a sexualidade, sobre a questão do gênero, de tudo isso, a liberdade que se tem hoje, o respeito que se tem que ter. Hoje a gente precisa, e isso faz parte desse amor ao próximo, respeitar o próximo nas suas escolhas. Teve gente que saiu de lá muito feliz, teve gente que não gostou do que ouviu, porque nós temos muitos pensamentos muito diversos, né? E somos, às vezes, rígidos. Claro, nós viemos de uma criação rígida, né? De outros padrões. Hoje é uma geração completamente nova, pensamentos completamente livres, né? Eu tenho hoje um neto de 20 anos de idade, foi um dos jovens que escolheu os temas, né? E
eu converso com ele e eu pergunto assim, porque faz parte do amar meu neto, eu tenho que, ele não demonstrou nada com relação à homossexualidade até hoje. A gente conversa abertamente sobre isso. Mas eu preciso, às vezes eu ouço coisas que eu fico um pouco assim impactada, mas eu preciso segurar a onda e ouvi-lo, para que ele também me ouça, entendeu? Eu não posso fechar a porta. Esse respeito é um amor se manifestando. O respeito que ele tem para comigo, no meu pensar, na minha maneira de ser, o respeito que eu tenho para com ele. Isso é um amor se manifestando. Quando terminou a palestra do Mateus, eu tive assim, uma intuição de falar sobre isso, que eu vou falar aqui com vocês agora. Mais importante do que a gente ser aceito pelo outro, ter o direito de se chamar isso ou aquilo, esse nome, essa denominação ou aquela, é a gente ser feliz. Porque não adianta o outro aceitar aquilo que eu quero impor, se eu intimamente não me amo, não me aceito como eu sou. Porque a gente não vê, apesar de toda essa liberdade que nós temos hoje, graças a Deus, a gente não vê tanta felicidade. Nós estamos vendo muitos suicídios. Nós estamos vendo as pessoas muito infelizes. Então, tem alguma coisa muito errada. Eu estou fazendo manifestações, eu estou fazendo passeatas, carreatas, manifestos, tudo para que o outro entenda o que eu sou, para que o outro aceite o que eu sou, mas eu estou bem comigo? Porque o que diz aí o nosso tema de hoje, amor? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas eu estou me amando? E esse amor a nós mesmos vai acontecer quando nós estivermos alinhados com a lei divina. Porque nós estamos desconectados do amor de Deus. Como que nós vamos nos amar? Se a lei que nos rege, que está lá na nossa consciência, não está sendo seguida por nós. E aí eu não estou falando de padrões de exigência, que você tem que vestir tal roupa, que você tem que andar assim, o cabelo tem que estar... Não é isso. É o nosso alinhamento com a lei. É algo muito além do que os olhos podem ver. E aí eu perguntei isso. Com toda essa liberdade que nós temos, nós estamos felizes? Eu me amo. Olha, dá para cair uma agulha aí no chão, dá para escutar, né? Eu me amo. Se perguntem isso. Eu me amo. Eu me respeito. Eu me aceito como eu sou. É isso. A gente precisa se perguntar. É muito mais importante do que a aprovação do outro. É a minha aprovação. Eu me compreender um ser imortal. Tudo que eu estou fazendo agora tem consequências. Eu vou ter um depois, eu tive um antes, vou ter um depois. Eu preciso assumir meus sentimentos, eu preciso assumir minhas dores, eu preciso falar das minhas dores e não simplesmente me impor. Não está lá fora. O amor não está fora, o amor está dentro da gente. É isso. Acho que... A gente precisa lembrar sempre que o maior exemplo de amor que temos está na natureza. Uma mangueira, ela não dá sombra para ela. Ela não dá o fruto para ela. A água que corre pelo rio não alimenta somente a ele. Amar ao próximo é abrir mão daquilo que eu acho que é necessário para mim muitas vezes, mas que não tem nenhuma utilidade moral. É apenas um desejo íntimo de possuir, de ter. Hoje a gente está numa luta muito grande com as redes sociais, é porque chegou no momento onde as redes sociais, elas apresentam muitas pessoas felizes. E quem acompanha a rede social, dificilmente você vai ouvir alguém no Instagram, Facebook e outras redes que eu não a possuo,
mas vendendo infelicidade. É todo mundo bonito, é todo mundo sorrindo, é todo mundo alegre. E aí, nesses trabalhos que a gente faz na região, com pessoas, Márcio, a gente percebe quanto infelizes estão as pessoas. Eu tenho que mostrar que eu estou comendo um bom prato, e eu falo isso dos meus filhos, falo, gente, para que isso? Eles sentam no restaurante, primeiro ato é o celular, tira uma foto. Muitas vezes, ele não tem nem o prazer de estar comendo aquela comida, muitas vezes ele está ali porque ele foi levado àquele local, mas eu tenho que vender uma ideia de felicidade que eu não tenho. E por que você está falando isso, Evandro? Porque eu preciso desenvolver algo que me faça ser feliz. Eu preciso encontrar algo que me dê prazer. E uma das coisas que eu tenho aprendido a duras penas, Márcio, porque quando eu fui fazer o trabalho da ação social no Vicente de Paulo, eu fui com a intenção de ajudar, porque eu me sentia bom, capaz de ajudar. Mas quando eu encontro lá todo domingo com aproximadamente 70 pessoas, entre elas 60 aproximados moradores de rua, é que eu vejo o quanto eu necessito aprender, quanto eu possuo tão pouco de mim mesmo, quanto eu não me conheço. Porque aquilo que ele traz para mim, que é dor, eu falo, Senhor, obrigado por não estar passando por tamanha prova. A gente tem tudo para ser feliz. Mas a partir do momento que a gente busca ser, construir esse tesouro no céu, hoje queremos ter. E aquilo que temos não é nosso. Algum de vocês sabe a hora que vai partir? Pode ser agora. Alguém nesse momento pode ter um problema aqui e ir agora. Porque tudo que possuímos é esse segundo atual. Eu não posso deixar para depois o que eu preciso fazer hoje. Eu não posso deixar de falar para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu esposo, para o meu filho. Eu te amo. Eu não posso deixar de pedir perdão hoje. Eu não sei se eu terei o amanhã. Retorne e visite aquele em que você está em desalinho. Peça perdão. Abra o coração e construa dentro de si o amor. Fênelon vai dizer assim: a terra, morada de provação e de exílio, então purificada por esse fogo sagrado, verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento e a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas as virtudes das filhas do amor. Quando nós nos amarmos, não terá entre nós o egoísmo. Aquilo que for bom para mim, será para você, você. Porque estaremos construindo um mundo solidário, onde a dor do outro me tocará, mesmo que o outro esteja lá na Ucrânia, passando por aquela guerra, e nós aqui, muitas vezes, olhando aqui, o povo está lá brigando até hoje. Quantas famílias destruídas, quantos lares arrasados. Mas porque não chegou até mim, então isso não me toca. Eu preciso passar na carne a dor para entender que o meu irmão de caminhada, de jornada evolutiva, passa por dificuldades. E aí, quando eu compreender isso, eu começo a desenvolver em mim o germe do amor ao próximo. Hoje de manhã, a gente lá no Vicente, a gente teve o trabalho social, né? E a gente tem palestra também, a nossa palestra é bem pequena lá. Nós aproveitamos para levar
também esse estudo para os companheiros. Fizemos juntos a palestra lá na manhã. A gente faz o trabalho e 10h30 a gente faz uma palestra até as 11 horas. Hoje até demorou mais um pouquinho. E eu aproveitei, eu vou contar para vocês um conto chamado Conto Chinês, mas antes eu vou tentar resumir algo que eu falei lá também, fora do script. Gente, é porque é importante para mim. Acho que, na verdade, eu agora estou entendendo por que o católico se confessa, porque depois a gente confessa para dar um alívio, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que eu nunca me confessei, mas deve ser por isso. Porque a questão do amar ao próximo como a si mesmo, é muito sério isso. Eu, há pouco tempo, recebi uma visita de uma amiga muito querida. Ela cuidou da minha mãe e a minha mãe deu o último suspiro ao lado dela. A mamãe partiu com 96 anos de idade. Ela era cuidadora da mamãe. Fez 7 anos agora. Ela me ajudou no finalzinho, ela foi uma irmã para mim. Trabalhava lá em casa, tinha carteira assinada, tudo direitinho, mas foi uma irmã, né? Porque tem coisa que o dinheiro não paga. A pessoa faz, mas é muito além, né? Às vezes a gente pensa, uma funcionária, não é. Foi muito mais do que isso, né? E aí a gente continua tendo amizade, tanto é que já são 7 anos que a mamãe partiu e nós somos amigas. E aí eu falei assim, eu vou trazer o Luciene, porque ele fez um fogão a lenha lá em casa, que ele quer lembrar do tempo, porque eu era escrava dele, deve ser isso, né? E aí tem o fogão a lenha, e ela adora fogão a lenha, e eu sempre falava para ela, eu vou te levar lá. Às vezes eu ia lá almoçar com ela em Carapebus, eu moro em Macaé, e falava, Luciene, vou buscar você aqui para você ir lá, porque vamos fazer uma comida para a gente, tal. Tudo bem. Aí acordei um dia e falei assim, foi com você, né? Vou lá buscar a Luciene essa semana para vir almoçar com a gente. Mas foi uma intuição, uma coisa assim, sabe? Aí ele, vai, a gente cozinha. Fui lá, não consegui falar com ela naquele dia, consegui no dia seguinte, e fui logo lá, peguei o carro e fui lá em Carapebus e trouxe. Gente, olha, presta atenção à situação da pessoa. Como a gente tem dificuldades, né? Eu a trouxe e a gente foi almoçar junto lá em casa, ela só ia embora no domingo, veio na sexta e no domingo. E aí, na hora de sentar à mesa, ela sentou no meu lugar, na minha cadeira. Eu adoro uma determinada posição, que eu gosto de ficar olhando para a minha janela, que tem mato lá fora, tem árvores, parece uma bobagem, né? Aí eu ia pedir para ela levantar da cadeira. Isso parece pequeno. Eu falo assim, Lu, senta aqui, que eu vou sentar aí. Mas me deu uma coisa assim no coração. Eu falei assim, poxa, mas é só uma cadeira, né? E eu gosto demais, eu a amo tanto, né? Não vou fazer isso, não. A gente não sabe, né? E aí eu não tirei ela dali. E os dias que ela ficou lá em casa, foi sexta, sábado e domingo, ela ficou direto lá, não foi? Naquela posição. E eu consegui me controlar. Não pedi para ela sair dali. E eu abri mão daquela posição que para mim é tão importante, que eu gosto de ficar ali. Gente, ela foi embora e 8 dias depois ela desencarnou. Gente, eu precisava trazer isso para vocês. Eu não tinha falado nem com ele. Hoje, lá na palestra, lá no Vicente, eu tive coragem, porque eu acho que o tema, porque quando a gente estuda para falar, tudo que a gente está estudando esses dias todos mexe com a gente. A gente revê, a gente discute. Tem dia que a gente fica meio invocado, que um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro. No final, tudo dá certo. Aquilo parece que é só orgulho, sabe? É só orgulho, é só vaidade. E eu pensei exatamente, gente, naquela questão da cadeira, eu falei assim, sei lá, meu Deus, a gente nem sabe se vai se ver de novo. Eu pensei isso. E 8 dias depois, ela tinha diabetes, ela teve um pico de pressão, foi a 26, infartou e desencarnou assim de uma noite para uma manhã. E eu agradeci tanto a Deus não ter pedido aquela cadeira, porque vocês não sabem, aquilo foi uma forma de demonstrar meu amor. Porque às vezes a gente precisa, o amor tem isso, você abrir mão das coisas que você gosta, às vezes, para dar um momento de prazer a alguém. Sabe? Tem coisas que a espiritualidade oferece a oportunidade para a gente, e às vezes a gente não enxerga, porque a gente pensa que as demonstrações do céu, elas vêm em grandes acontecimentos, mas não.
Essas demonstrações vêm nos momentos pequenos da vida da gente. Nas relações, é num bom dia, num abraço, é atravessar a rua para falar com aquele amigo que está passando lá do outro lado. Porque a gente não sabe se amanhã aquele amigo vai estar ali para a gente abraçar. E a gente, às vezes, perde isso. Eu agradeço muito a Deus, né? E estou orando direto por ela, por eu ter permitido, por eu não ter me deixado levar pela minha vaidade tola, pelo meu egoísmo, e ter permitido que ela ficasse ali. E hoje, quando eu sento na minha cadeira ali, eu sinto que ela está comigo. Porque eu consegui compartilhar uma coisa tão boba, né? Mas para mim foi tão importante, viu, gente? Estou trazendo porque, às vezes, uma fala a gente não sabe, mas pode transformar a gente. Coisas pequenas transformam a gente, viu? Então, eu vou aproveitar e vou contar para vocês um conto chinês, não é um conto espírita. A gente não se preocupa em trazer histórias espíritas, né? Não tem essa coisa, né? Não, vamos quebrar essas muralhas, falamos isso agora, né? Então, esse conto é assim. Um jovem foi procurar um sábio para se aconselhar. Um jovem chinês foi procurar um sábio chinês lá na aldeia dele, né? Ele estava gostando de uma moça, estava namorando, mas ele tinha dúvidas sobre o amor. Então, ele vai e fala assim para o sábio, né? Falou sobre essas suas dúvidas, e o sábio vira para ele e diz somente isso: ame-a. Ele volta a perguntar: mas eu ainda tenho dúvidas. Talvez ele quisesse uma conversa longa, né, com muitos detalhes, e o sábio voltou a dizer para ele: ame-a, ame-a. O rapaz, então, não se contentando, olhou, e o sábio resolveu complementar. Ame-a, disse-lhe novamente o sábio. E, diante do desconcerto do rapaz, ele prosseguiu: meu filho, amar é uma decisão, não um sentimento. Amar é dedicação e entrega. Amar é um verbo, e o fruto dessa ação é o amor. Reflitam sobre isso. Amar é um verbo, é ação, é atitude. O fruto dessa ação é o amor. Então, amar é movimento. O amor é um exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie, seja paciente, regue e cuide. Esteja preparado, porque haverá pragas, secas ou excessos de chuva, mas nem por isso abandone o seu jardim. Ame, ou seja, aceite, valorize, respeite, dê afeto, ternura, admire e compreenda. Simplesmente ame. Parece uma coisa que não tem muita lógica você dizer que o amar não é o amor, mas o amor é um sentimento, ele precisa de ação. Eu amo, Evandro, até falei hoje de manhã com os meninos lá, né, com os nossos assistidos. Eu amo, mas se eu não fizer o almoço na hora que ele chega para almoçar cheio de fome, cansado, se não tiver uma comidinha pronta, né? Se não tiver a casa pelo menos em ordem, porque a gente descansar numa casa desorganizada, e sou eu, essa é a minha responsabilidade na casa. Há um acordo entre nós. Essa é a minha parte, né? Se não houver isso, como que eu estou demonstrando esse amor para ele? Porque ele entende um amor assim. Eu fazendo isso, ele se sente feliz. E é isso que eu quero, que ele se sinta bem, que ele se sinta feliz. Quando eu acordo, meu café está pronto, a mesa está posta. Ele está me esperando para tomar café comigo. Eu não tenho trabalho nenhum de manhã, só sentar, a gente vai fazer o evangelho. Eu não faço nada de manhã, eu sou uma dondoca. Não é isso? Então, tem que ter essa troca. Eu fico feliz assim, que eu acordo um pouquinho mais tarde, sem preocupações. O amor dele está se movimentando para mim.
e o meu amor está se movimentando para ele. Eu estou trazendo com essa simplicidade, mas vai muito mais além, não é? É uma lembrancinha, não é aquilo que ele gosta, mas é aquilo que ele sabe que eu vou gostar. Comprar a cocadinha que eu gosto, biscoitinho, ir ao Vicente de Paulo comigo, que muitas vezes ele foi ao Vicente de Paulo sem vontade, porque ele não era espírita, ia muito para me agradar, para fazer companhia, às vezes chateado. Vem fazer o evangelho no lar, às vezes ele não queria, mas ia para me agradar. Então, demonstrar o amor é assim, né? Márcia morre de rir aqui da gente, né? Mas precisa ser assim. Porque eu tenho que ver o que ele gosta, o que agrada a ele. O filho também. Hoje de manhã eu comentei sobre isso. Quando você tem um filho, como é que você mostra o amor? Aí só abraçando e beijando, mas não bota comida no prato dele não para você ver. Você vai trabalhar muito para criar um filho. Você vai perder noite de sono, você vai se aborrecer pra caramba, você vai chorar muito. Você não vai... Eu, então, que até os 5 anos minhas filhas ficavam doentes toda semana, elas hoje já estão com bastante idade, eu já sou avó, né, pelas 2 filhas, mas, gente, olha, o amor é isso. O amar é movimento, é trabalho, é ação. E o fruto do amar é o amor. Por isso que o mestre falou para aquele discípulo. Tá bom, gente? Nós vamos encontrar. Acho que ele não vai me dar mais direito de falar nada. Nós vamos encontrar em Coríntios 13, 1 a 8, uma fala simplesmente fantástica. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita, não maldiz. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque o amor é uma construção. A gente não fala, eu quero amar e começa a amar. Eu desejo amar. E eu começo a movimentar as minhas ações. E é interessante a gente lembrar, gente, cada um de nós vai fazer aquilo que a gente pode. Não são saltos longos. O jardim é aquilo que foi falado aqui, é tirar a erva daninha, é aquilo que aborrece o outro. E a gente sabe que aborrece e faz muitas vezes sem nem perceber. É muito fácil desertar do amor. É muito fácil abandonar o amor. O difícil é fazer com que esse amor prospere. O difícil é dar a mão ao companheiro e falar, eu estou contigo, na hora boa e na hora ruim. Como diz no casamento, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Amar é acompanhar o companheiro quando ele está em dor no hospital. Quem vai a um hospital sabe o que é enfrentar um hospital. Amar é cuidar, zelar, respeitar. Respeitar, inclusive, as diferenças.
que são as mais necessárias. Não tem credo, não tem cor, não tem raça, não tem time de futebol. É conviver com o diferente, entendendo que ele é diferente, porque eu sou diferente dele. E eu não posso modificá-lo de forma alguma, mas eu posso rever os meus conceitos. Porque sempre quem pode ser mudado sou eu. Eu posso até querer que o outro mude. A gente escuta, poxa, eu vou casar com fulano, porque no casamento, olha, eu vou colocar aí na linha. Lê do engano. A gente só muda quando a gente quer. A gente consegue mudar a nós. Ao outro, a gente precisa amar. Isso é conta pensamento e vida para a gente encerrar. Gente, gestão, pensamento e vida, o Xavier Aguilar. Se quiser conhecer, mas quem não conhece, vale super a pena. Capítulo 30 é exatamente o amor. Não vou ler o capítulo, mas eu vou ler para vocês o último parágrafo do capítulo, que aí Emmanuel vai falar exatamente de Jesus. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor. Passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigada. Tá? Pessoal, boa noite. Espero boa assim noite que a gente possa ter conseguido passar, porque construir esse sentimento de amor em fala, Márcio, não é tão fácil. Tem uma história que ela diz mais ou menos assim: uma mulher casou com um homem e ele, embriagado, chegava em casa e batia nela. Mas ela era espírita e ela falou assim: eu vou com ele até o final. E ele batia nela. E ele bebia e batia nela, e assim foi até que um dia ele desencarnou. Ele desencarnou, ela levou ele ao túmulo e falou assim: graças a Deus, eu cumpri minha parte. Passou um tempo, ela morre, chega na espiritualidade toda feliz. E quando é recebido pelos mentores, fala assim: minha filha, como foi? O que você achou da sua jornada? Graças a Deus, eu cumpri o meu papel. Aquele lá, eu falei, eu ia com ele até o túmulo, eu fui. Parabéns, você foi mesmo. Você conseguiu cumprir. Agora você vai voltar com ele porque você precisa amá-lo. Você precisa amá-lo. Aproveitem essa, gente. Aproveitem essa encarnação. O momento é agora. Não espera outra não, gente, porque na outra pode ser pior. Está na hora de a gente pegar na mão do companheiro aquele Beelzebub que a gente tem assim da nossa vida e falar assim: meu filho, eu vou com você te amando, te respeitando até o final dos tempos, porque na outra eu vou vir mais tranquilo. Porque, né? Ou nós acreditamos que a reencarnação ela vem para nos transformar, ou a gente vai continuar retornando e passando pelas situações e falando: Senhor, mas de novo, hein? Vamos, gente, vamos construir o amor entre nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência, pela oportunidade. É sempre bom estar com vocês. Amo estar aqui. Obrigado, Márcio. Boa noite a todos.